Vamos estudar a função cosseno. A função cosseno é positiva no primeiro e quarto quadrante e negativa no segundo e terceiro quadrante. E o cosseno de zero vale 1, o cosseno de π sobre 2, 0, de π menos 1, 3π sobre 2, 0 e 2π, 1. Então, para fazer o gráfico, os valores do x são os valores do ciclo. E os valores do cosseno são os valores que estão aqui no ciclo do cosseno. Então, vai formar os pontos 0, 1, π sobre 2 e 0, π e menos 1, 3π sobre 2 e 0 e 2π e 1. Então, para localizar esses pontos, 0 e 1 vai ficar em cima do 1 do y, porque o x é 0. π sobre 2 e 0 vai ficar em cima do eixo x. π e menos 1, o encontro do π com o menos 1. 3π sobre 2 e 0 em cima do eixo x. E o 2π com o 1. Então, lá onde eles se encontram vai dar outro pontinho. Mas como que vai ficar esse gráfico? A função cosseno, o eixo dela é o eixo x. Então, se eu pegar um arco no primeiro quadrante, ao contrário do seno que eu projetava para cima do y, e aqui é o seno, eu vou projetar agora para cima do eixo x. E essa distância vai ser o cosseno. Então, na medida que eu aumentar o arco, essa distância vai diminuindo. Até eu chegar no 90, que ela se anula. Então, no primeiro quadrante, ela começa com 1 e vai para o 0. Então, ela vai fazer esse movimento assim, ó. Ele é arredondado porque ele está vindo de uma outra curva. No segundo quadrante, ele começa valendo 0. Na medida que eu aumentar o arco e projetar para cima do eixo x, essa distância aqui, ela vai aumentando de tamanho, mas ela está indo do 0 para o menos 1. Então, ela diminui do 0 ao menos 1. Então, no segundo quadrante, ele vai fazer este desenho aqui. Terceiro quadrante, começa valendo menos 1. Se eu aumentar esse arco e projetar para cima do eixo x, essa distância que é o cosseno, ela vai se aproximar do 0. Se ela vai do menos 1 para o 0, ela aumenta. Então, no terceiro quadrante, do menos 1 ao 0, ela faz esse movimento. Já no quarto quadrante, começa valendo 0. Na medida que eu aumentar o arco e projetar para cima do x, ó, o espaço vai aumentando. Então, o cosseno vai aumentar de 0 para 1. Só que daí ele já tem que se preparando para a próxima curva, porque na verdade ele é infinito, ele vai continuar fazendo essa curva para ambos os lados. Essa curva se repete. Essa curva se chama cossenoide. Cossenoide é o gráfico da função cosseno. Quantos quadrantes eu precisei para fazer esse gráfico? 1, 2, 3, 4 quadrantes. Isto é o período. Então, o período vai ser 2π. O domínio, como ela vai continuar para a esquerda e vai continuar para a direita, o domínio real. E a imagem é o ponto mínimo e o ponto máximo. Então, é menos 1 e 1. Já vamos aproveitar para ver o que é ponto mínimo e ponto máximo. Na função cosseno, esse aqui é o ponto mínimo. Se eu pedir as coordenadas do ponto mínimo, quem são as coordenadas desse ponto? Ó, ponto tem que ser entre parênteses. É o π com o menos 1. Aqui no caso ele vai ter ponto máximo aqui e aqui.
Mas geralmente a gente pede ponto mínimo porque ele só tem um daí, nesse caso aqui. Então esta é a função cosseno.